Antes da gente falar dos objetivos, eu acho que a gente podia pensar que o audiovisual sempre teve uma presença muito forte no curso de comunicação. Jornalismo, publicidade. No jornalismo tinha o grupo o Grave, que era um projeto de extensão e pesquisa, coordenado pelo Alexandre, que eu fazia parte, e sempre houve uma parte do curso muito ligado ao audiovisual. Eu, inclusive, quando era estudante, a gente fez várias coisas ligadas ao vídeo e tudo mais. Isso daí, quando aconteceu em 2007, um projeto do governo, então, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um projeto que foi de apoio, reestruturação e expansão da universidade, conhecido como REUNE. A universidade aqui, UFES, entrou nesse projeto. Em 2008 houve um primeiro momento para que novas propostas de graduação, ampliação das já existentes, novos cursos, tudo isso deveria entrar nesse bolo e as universidades negociariam isso com o governo federal. Nós não entramos, o departamento de comunicação não estava muito bem informado, nós não entramos. Quando chegou em 2009, teve uma segunda rodada para poder pegar mais projetos e ampliar mais. Aí a gente se deu conta, muito por causa de uma nova direção no Centro de Arte, né, que o professor Malin estava presente, nosso colega, que a gente já tentou que a gente poderia criar um curso de audiovisual. Né? Aí nesse momento, quando a gente percebeu isso, a gente sabia que tinha... Porque teve que se justificar, porque criar e tudo mais, porque você cria um novo curso, tem que ter objetivos. Então a gente tinha muito isso claro, essa demanda que vinha já dos alunos, é uma coisa muito mais empírica, né, que a gente sentia, mas a gente também sentia o crescimento da área do audiovisual, né, os festivais se ampliando, 2 grandes festivais consolidados, né, o de Vitória e o da ABD, uma série de produções digamos assim, independente, alternativo, um curso de ensino médio, que é do Vasco Coutinho, tudo isso nos colocou numa posição, poxa, né, mais do que o momento de criar, porque o REUNE ele possibilitou a contratação de novos professores, que sempre foi um problema para a gente criar cursos novos, a contratação de novos técnicos, servidores, e a compra de equipamento e criação de infraestrutura. Isso para a gente era fundamental. Sempre sentiu-se a necessidade de ampliar um pouco os cursos aqui da comunicação, mas a gente estava tocando nossos cursos já existentes. Quando abriu essa chance, tinha uma data, e era uma data muito curta, inclusive. E do Centro de Artes, no todo, só um dos cursos, se não me engano, Artes Visuais, tinha um curso engavetado, que já estava engavetado há muito tempo e estava parado e estava até muito desatualizado. Quando abre essas coisas para as universidades, naquela época, quando abria, é uma chance de você ter contratações novas de professores e de você ampliar também os quadros da universidade e aumentar a quantidade de cursos. Aí a gente... eu já sou professor aqui desde 1990 e sempre... perto, apesar de dar aula para jornalismo, para publicidade, como eu entrei como professor de fotografia, sempre perto de área de cinema, já tinha mexido com crítica de cinema, tinha grupos de estudo de cinema e tal. E aí foi a chance. E dos professores, então, de jornalismo e publicidade que existiam na época, imediatamente a gente criou uma comissão rápida, teve uma reunião departamental, a gente virou e falou, olha, é uma boa ideia, os professores no geral falaram, é uma boa ideia da gente criar um curso, já que existe essa disposição, e criou uma comissão, que era Erli, Kleber e eu, nós 3. Aí, num tempo recorde, a gente tinha mais ou menos um mês para a gente preparar tudo, para preparar as disciplinas, para preparar a bibliografia, para preparar tudo, né? Porque você tem que seguir aí todo um modelo de criação de curso. Quantidade de pessoas que vão entrar, tal, para fazer a proposta para o departamento, que aí depois tinha que ser aprovado no departamento para ser mandado para o centro e o centro pegar e emplacar e a UFES oferecer para o MEC num leque de propostas. Na engenharia surgiram esses cursos, não sei aonde surgiram, na letras esses aqui, e na área de artes e comunicação surgiram esses cursos. E o nosso era assim, então a gente ficou reunindo durante um tempo bastante, assim, bem intensamente, né, intensivamente, nós 3, e montamos montamos o curso todo. Eram mais disciplinas, depois a gente tinha que na contagem de horas ir cortando algumas fora, readequar, mudar. É um trabalho de discussão sobre estratégias de formação.
né? E a gente tem que ter em mente que tipo de público a gente vai ter, que tipo de estudante, que tipo de mercado de trabalho eles vão encontrar, para que a gente está formando. Toda essa discussão a gente tem que ter. Aí a comissão montou, organizou tudo direitinho e entrega para o departamento e marca uma reunião departamental onde a coisa tem que ser aprovada. Então tudo aconteceu, se não me engano, por aí, por volta de 2010, que foi quando o curso parece que meio que se surgiu. Então, uma vez aprovada a possibilidade da gente entrar no Reúne, a gente teve de montar um projeto para entrar nessa nova partilha do Centro de Artes. E a gente pensou numa grade, aí vem o desafio, como montar uma grade curricular. Né? A gente começou a pesquisar grades de outros cursos que existiam no Brasil, na época ainda poucos, porque por uma coincidência, não é uma coincidência, né? Se a gente for pensar, boa parte dos cursos de cinema e audiovisual nas universidades públicas também vieram do Reúne e surgiram mais ou menos na mesma época que a gente, né? Então a gente, na verdade, foi buscando de algumas grades que a gente tinha disponíveis, né, de cursos já mais tradicionais e pensar o que dava para funcionar. Não tinha como a gente adotar, por exemplo, uma grade como a da UF, que tinha uma grande carga de optativas e poucas obrigatórias, que a gente não teria professores para ofertá-las, né? A gente sabia que muitas situações de disciplinas que acabam... o professor se aposenta em uma área muito específica, não tem concurso para ele, aí você não vai ter a oferta dela. A gente queria fazer algo que a gente pudesse ter um respiro, né? Tinha algumas questões práticas, né? Para aprovar o projeto, a gente tinha que fazer algo diferente dos outros dois cursos do Departamento de Comunicação, Jornalismo da Publicidade, então menos disciplinas. A aposta arriscada era essa. Como não ia dar tempo de negociar disciplinas de filosofia, sociologia, psicologia com esses departamentos, né, a gente ia ter que incorporar isso dentro de algumas disciplinas e pensar numa outra grade que também atendesse mais às exigências do audiovisual, teórico-prática. Né? Esse híbrido de teoria com prática significava que a gente ia ter uma série de disciplinas que nunca foram ofertadas aqui, né? Direção, produção, disciplinas de som, direção de fotografia. A maioria dessas se tornaram disciplinas obrigatórias, né? Acho que uma das poucas áreas que a gente acabou tornando optativa e que ainda há uma demanda, então há um desejo de, no futuro, tentar tornar obrigatório numa grade futura, a direção de arte, né? Que foi uma disciplina, inclusive, que foi, durante muito tempo ela não foi ofertada, né? Mas ele vem também para uma demanda dos alunos. Mas o foco inicial da gente, quando a gente desenhou a grade, era então um curso que tivesse a ligação dele com a comunicação fosse dentro das disciplinas de teoria da comunicação e metodologia, né? E também uma disciplina de cibercultura que no final das contas ainda não foi implantada nos jornais da publicidade, faz parte dos currículos novos que foram gestados pouco depois do currículo de audiovisual, né? E que a gente pudesse abrir o foco mais para outras questões do campo do audiovisual. Então é um curso que quase todas as disciplinas são ofertadas pelo Departamento de Comunicação, à exceção de duas, que o Departamento de Teoria da Arte e Música oferta, né, que é a de Trilha Sonora e a de Arte e Cultura Visual. E então a gente tinha também que trazer dentro das obrigatórias, das optativas, conteúdos transversais, né, do campo da sociologia, da psicologia, até porque a nossa primeira ênfase da grade era também dar dentro do possível, né, ter um foco maior em cinema documentário do que outras universidades teriam, seria um dos diferenciais. Né? A gente não chega a ter muitas disciplinas a mais que para documentário, mas a gente tem bastante, né? A gente tem uma disciplina específica de roteiro para documentário, uma de teoria para documentário, de realização para documentário. E também uma grade maior de roteiro. Né? A gente tem 3 disciplinas obrigatórias de roteiro. Bom, esse era o nosso primeiro desenho, a gente não sabia que perfil de egresso, esse era o perfil de egresso, mas não sabia qual seria o perfil do ingressante, né? A gente então não quis, achou que para garantir um curso de fato, a gente teria que ser o mais objetivo, mais enxuto possível. Então, por exemplo, entre cinema de ficção e cinema documentário, a diferença é muito grande em termos de estrutura e de necessidades. Veja só, vocês estão aí meio que filmando um documentário, são 2 pessoas. Em ficção isso é impossível. Em ficção você tem que ter atores, você tem direção de fotografia, direção de cenário, direção de figurino, você tem que ter uma série de outros elementos. A parte sonora, imagine aqui 4, 5 diálogos rolando, imagine então o microfone acompanhando. Enfim, é um trabalho muito grande, você tem que ter estúdios para poder fazer isso.
Então a gente virou, eu era da opinião, né, e sustentei a opinião do seguinte, da gente ser voltado mais para documentário, porque as equipes são enxutas, o documentário estava em evidência e vinha não crescendo, então era um tipo de cinema que poderia atrair, e documentário abre para outras coisas que a gente ainda não tem direito, mas ainda não executa de fato, mas que eu acho que é um baita mercado, que é um institucional educacional. Quando chegou, a gente tomou ciência do Projeto Reúne, né, dessa proposta, a gente viu que a gente podia fazer, esse projeto tinha uma série de regras. Uma delas estabelecia uma relação professor-aluno de 18:1, ou seja, você tem que ter 18 alunos para um professor. Então, quando a gente pensou em criar o curso e tudo mais, aos poucos a gente foi pensando, tá, mas quantos alunos vão entrar e quantos professores a gente vai poder conquistar, né? Quando a gente percebeu isso, aí já tinha uma certa uma certa divisão junto à reitoria, porque isso tudo gera custos, né? Então tudo é muito controlado, o planejamento. E a gente percebeu que o Centro de Arte tinha entrado com um número definido de professores para aumentar o seu número de alunos. Então o Centro de Arte tinha entrado 20 professores e a princípio seriam 60 alunos. E essa conta então não fechava, porque ficava abaixo dos 18:1, que era o que o MEC colocava. E que os nossos padrões aqui são todos abaixo mesmo, né? O nosso da comunicação nem tanto, mas outros cursos você tem uma relação professor-aluno de 13, 15. Então o governo queria ampliar essa relação para otimizar mesmo o seu investimento, né? E com isso, a gente, ao entrar com a proposta, a gente quebrou uma certa pactuação entre as licenciaturas em artes visuais e música, que seriam os projetos Reúnes para o Centro de Arte. Quando a gente fez isso, acabou inevitavelmente a gente criando alguns atritos, né, para poder readequar aqueles recursos que não poderiam ser mexidos, que aí que foi a dificuldade, porque senão a gente poderia ter ampliado sem ter dividido, mas já estava meio que armado, meio que amarrado com o MEC, o planejamento. Então a gente acabou disputando aqui, e nessa a gente fez o que a gente devia fazer, lutamos por aquilo que a gente achava que era importante, e conseguimos ao final 6 professores, mais um professor dividido que foi para o departamento de música. O departamento de música, nesse meio tempo, também mudou o seu projeto de licenciatura e criou um bacharelado, mudou para bacharelado, isso também criou uma tensão, né, que não era o que era combinado. E a briga com os outros cursos daqui, né, dentro porque todo mundo quer professor, porque alivia a carga horária dos professores já existentes. E é uma briga de foice, feia, suja, que nem boa parte das guerras, é uma guerrinha. E nesse aspecto, depois que a gente conseguiu, dentro do departamento, começamos a ter... havia problema também para poder desenhar esse curso, como que ele seria, porque apesar da comissão ter apresentado uma proposta, aí a proposta vai à discussão. Então os outros professores começam a... Não, pera lá, mas essa disciplina aqui tem uma parecida na publicidade, não precisa criar uma nova, de repente a gente usa o mesmo professor, e aí começava toda uma disputa, que é uma disputa política, é uma disputa pedagógica, e teve muito enfrentamento, a gente teve que bater pé e brigar muito, tivemos que fazer articulações, chamar o professor e conversar no corredor, depois teve que rolar tudo isso. E depois de muita discussão e enfrentamento e levantar as vozes e tal, depois quando foi aprovado, quando a coisa já é aprovada, aí abafa um pouco e todo mundo meio que acalma, né? Mas sempre tem resistência. Outra questão muito forte é que quando o curso surge, a gente ainda estava começando a viver na prática as políticas afirmativas de cotas, né? Então, com a consolidação disso, né, principalmente as cotas raciais, a gente começa a ter uma presença muito maior de estudantes negros no campo universitário, que isso é uma revolução que não tem volta, amém, né? E esses estudantes vão trazer outras demandas, né? Vão querer se ver representados também nos conteúdos exibidos. Ao mesmo tempo, nessa mesma década, coincide com o tempo de existência do curso, além da demanda dos estudantes negros, a gente também tem um incremento muito forte dos movimentos feminista e LGBT dentro e fora da universidade. E aí, questões que atravessam essas temáticas também se voltam para dentro do curso.
A gente começa a ter professores que começam a ter grupos de pesquisa e de extensão nesse campo, né? Eu mesmo mantenho um grupo que estuda teoria queer, a professora Gabriela tem um grupo voltado para questões feministas, né? São objetos tanto de pesquisa quanto de ações de extensão em nós. Você tem uma demanda também dos estudantes para isso. A gente tem um grande número de trabalhos de conclusão de curso, ou mesmo no meio do curso, que vão trabalhar com temática de negritude, temática feminista, temática LGBT, né? Então, a gente acaba também tendo que trazer esses conteúdos no decorrer do curso, né? Porque já vem uma demanda também, os alunos vêm com essa vontade de querer estudar mais, conhecer mais sobre seus próprios locais, né? Sobre seus próprios, sobre os grupos a que pertencem, né? Sobre os grupos minoritários. Então tem essa dimensão política, né? Que ela entra com uma força, com um novo viés que a gente podia prever lá em 2010, mas que agora entra com uma presença maior, assim. Só para dar 2 exemplos recentes. No último semestre, tivemos trabalho de 2 alunas, né, dois trabalhos de conclusão de curso que são meio que pedras inaugurais de discussões aqui na produção capixaba. O Revejo, da Laísa Freitas, ele é um documentário sobre ser mulher e negra, né, que é também se pensar a discussão das mulheres negras no cinema brasileiro, né, é um movimento político que começa a ganhar força muito recentemente. E tem o trabalho da Tatiana Franklin, que é o Transvivo, que é um documentário sobre homens trans, que inclusive tem uma inovação que é ela fazer esse documentário uma espécie de partilha, já que são os dois homens trans, que são personagens do documentário, um deles inclusive é aluno do curso também, o Isá, eles filmam o seu cotidiano, né, e o filme é uma mescla das imagens cotidianas dele com imagens que a diretora produz. Né? E você pensar que a temática da transexualidade no Brasil, e principalmente da transexualidade masculina, ela está começando a ser trazida para o cinema brasileiro. Né? Então temos... É um campo de possibilidades muito férteis. Né? O próprio Isá, eu estou orientando o trabalho de conclusão de curso dele, que é um roteiro de longa. Né? Num país onde o primeiro homem trans a dirigir um filme foi no ano passado, um curta-metragem. Então, tipo... Né, digamos, essa juventude traz questões que estão precisando de produzir de imagens sobre elas, né? Então eles precisam fazer essas imagens, né, para montar um imaginário nacional, né? E as discussões políticas e estéticas que atravessam isso também estão atravessando os trabalhos feitos aqui no curso. Eu acho isso muito potente, assim. Eu vejo isso um caminho muito forte. Eu acho que a gente acertou. Nosso curso foi implantado em 2010, teve a primeira turma entrou, vestibular 2009-2010, e teve uma procura muito significativa. Hoje a gente tem uma procura boa pelo curso. Acho que o grande desafio hoje é condição de formar com qualidade, com competência, né, e o desafio de inseri-los também no mercado, né, de trabalho, mas também no mercado da produção acadêmica, né, do pensamento e da crítica. Então são muitos desafios agora que o curso já tem ali os seus 7 anos de existência.